Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Raizen e Museu da Pessoa apresentam o projeto Energia das Memórias, Barra Bonita, que traz histórias de vida de moradores da cidade de Barra Bonita, no interior do estado de São Paulo. Eles nos contam sobre suas vivências na cidade e sobre a importância de resgatar a memória da cidade por meio das histórias de vida dos barra-bonitenses. Neste episódio, você vai conhecer a história de Jair José dos Santos. Jair José dos Santos nasceu em São Paulo, capital, e aos 4 anos, por conta do trabalho do pai, mudou-se com a família para Barra Bonita, onde estudou na infância e juventude. Cantava no coral da igreja, formou-se em filosofia e depois em direito em São Carlos. Trabalhou numa cervejaria multinacional. Trabalhou com contabilidade por 12 anos. Foi professor, supervisor municipal de educação e trabalhou na Secretaria Municipal de Educação. É professor de filosofia no ensino médio e vereador. Defende as causas ambientais e educacionais. Tem o sonho de conhecer outros países, Chico Buarque ao vivo e escrever um livro. Meu nome é Jair José dos Santos. Eu nasci na capital, em São Paulo, no dia 7 de março de 1972. Eu sou o filho mais velho, de uma família de 4 irmãos. Meu pai era mecânico montador, Já minha mãe, ela era, além de cuidar da gente, chamada do lar, ela também era diarista, Meu pai era um retirante nordestino, Minha mãe é nascida no Pará, mas ela viveu boa parte da sua infância em uma cidade chamada Santana, que fica próximo a Macapá. Então, na verdade, houve uma mistura de costumes aí. Isso é muito importante para nós, Lila, porque eu e meus irmãos, a gente valoriza muito isso nos nossos pais, sabe? Porque a gente tinha muito respeito por eles, pela história deles, por toda a história de luta, inclusive, que foi uma história difícil, de pobreza, de situação de miserabilidade, de vulnerabilidade social. A riqueza deles era justamente esses valores que eles traziam, essa cultura, essa bagagem cultural, de pessoas que vêm de regiões distantes do país. Um momento que foi marcante nessa história foi quando meu pai viajou para o Caribe, sabe? Ele foi convidado para trabalhar numa empresa lá, e ele depois trouxe de lá, veio falando meio francês, que queria... Era tão engraçado, porque ele misturava o baianês dele com o francês de lá, ele ficou um bom tempo lá, e a gente dava risada e curtia junto as histórias que ele trouxe de lá. Eu me lembro da casa onde a gente morou em São Paulo. Eu tinha 4 anos de idade, e eu me lembro da casa, era uma casa simples, ali no bairro da Vila das Mercês, e desde quando eu nasci, a dona Benedita, que era a nossa locatária, ela gostava muito de mim, de modo que depois a minha mãe escolheu ela para ser a minha madrinha, Foram 4 anos em que eu me recordo de muitas coisas, porque foram marcantes, Da escola, eu me lembro que eu estudei numa escola aqui chamada Sene. Mas assim, do pré especificamente, me lembro dos meus amigos que inclusive estão na conta da minha amizade até hoje. Eu também depois passei por uma escola chamada Fernando Costa. E lá eu conheci um amigo que se chamava Sandro. A gente brincava junto, a gente estudava junto. Me lembro que na 8ª série, a gente prometeu na classe que a gente nunca ia se separar. Enfim, eu posso dizer que minha infância foi totalmente feliz. Depois eu fui trabalhar num escritório de contabilidade, como office boy. E lá, nesse escritório, que era da tia Leninha, que tinha sido a minha professora lá no pré-primário, e tinha o marido dela também, o Agostinho Grigoletto,
que ele já é falecido. E aí eu me lembro que eu lia o jornal Folha de São Paulo desde criança, quando eu tinha lá meus 12, 13 anos. E isso me ajudou a clarear, a iluminar as ideias, né? E inspirado nesse patrão, Agostinho Grigoletto, eu resolvi que eu queria fazer direito. Me inscrevi no vestibular da Faculdade de São Carlos e aí eu iniciei todo uma trajetória que me trouxe até aqui, né? Que ajudou também eu ser quem eu sou, né? O direito, ele me ensinou a falar, ele me ensinou a escrever, ele me ensinou a postura e principalmente as leis, né? Eu, embora não tenha sido advogado, cumpri a promessa que fiz ao meu pai. Meu pai, ele falou que ele ia fazer de tudo para ter um filho doutor, mesmo tendo um pai mecânico montador, que não tinha um trabalho fixo, e uma mãe diarista, todos nós tivemos uma educação formal que nos permitiu termos profissões, né, e ser encaminhado na vida, entendeu? Me lembro de um episódio que marcou muito. Eu trabalhava nessa multinacional de cerveja e um dia meu pai chegou na minha casa, na minha república. Nós morávamos numa república lá em São Carlos de 10 pessoas, né? Todo mundo empelotado, aquela coisa de estudante, né? E eu tinha terminado de almoçar e tinha que retornar ao trabalho. E ele chegou para conhecer a minha casa e eu recebi ele na porta da minha casa e falei: pai, infelizmente não vai dar para receber o senhor porque eu tenho um compromisso. E ele sabia desse meu senso de responsabilidade em relação ao trabalho, porque foi ele que me ensinou isso, né? Mas naquele momento ali eu me despedi dele na porta de casa, porque não pude recebê-lo em nome dos horários que tinha que cumprir nessa empresa. E tempos depois, muito pouco tempo depois, ele teve um AVC. E foi o último dia que eu falei com ele, foi na porta da minha casa, e aí eu fico pensando assim que ele foi se despedir de mim. Nesses tempos, até recebi um aconselhamento de uma amiga que pediu para eu escrever para ele. Escrever uma carta dizendo tudo isso, né? E pedir perdão, porque eu devia ter recebido ele, nem que eu atrasasse um pouquinho no serviço. Mas são coisas da vida, né? Sim, variáveis que a gente não controla. Eu escrevi para ele, falei que eu amava ele, que tudo que ele queria dos filhos dele, ele conseguiu ter, né? Que era ter filhos honrados, que tinham caráter, que lutavam por causas importantes na sociedade, pelas causas que ele sempre lutou, né? Embora uma pessoa simples, sempre teve muito senso de compaixão, ele era um progressista na concepção ideológica da palavra, ele lutava pela causa dos trabalhadores, ele era filiado inclusive ao Sindicato dos Metalúrgicos, era uma pessoa que gostava sempre das coisas muito corretas e exigia de nós que fosse assim. Era uma pessoa rigorosa do ponto de vista moral, mas ao mesmo tempo era uma pessoa que protegia a gente, né? Que tinha aquela coisa do amor pelos filhos e isso a gente também, uma coisa que a gente passa para os nossos filhos. E assim, logo que meu pai morreu, em 96, ele teve um AVC, e aí a gente fez uma promessa, que em todos os anos, a partir dali, a gente ia se reunir todos os finais de ano para fazer uma festa de confraternização, por conta das festas natalinas, mas para reencontrar a família, para sempre poder lembrar do meu pai, para sempre poder comemorar em família e manter a família unida. Posso dizer assim para você que tive uma carreira meteórica na educação, né? Porque me lembro que eu me formei em filosofia em 2012, em 2013 eu passei no concurso do Estado para professor, em 2014 assumi como efetivo, em 2015 prestei o concurso do SESI e passei em primeiro lugar. Em 2017 fui convidado pelo atual prefeito, fui trabalhar como supervisor municipal de educação. E isso me permitiu, inclusive, depois de ser candidato a vereador e ter sido eleito nas últimas eleições pela primeira vez. Fui candidato pela primeira vez e eleito, então, vereador.
Eu acho que tudo começa pelo meu pai mesmo, né, que foi uma pessoa assim muito ligada, sensível às questões políticas do nosso tempo. Depois, anos mais tarde, fazendo filosofia, eu fui ter assim a noção de que o que meu pai falava, na verdade, eram lições de moral e ética, né? Eu acho que a luta pelas causas sociais é uma bandeira importante. Então, além das questões ambientais e das questões que são pautadas com base na defesa dos trabalhadores, também tem a questão das minorias. Falta o diálogo, muitas vezes, falta a tolerância, falta o olhar empático, né, de você ter empatia, se reconhecer no outro, sentir a dor do outro, de ter a alteridade, né, que é reconhecer a diferença, o problema do racismo estrutural, o problema da segregação das pessoas, o problema da falta de olhar para aquelas pessoas que têm assim as suas necessidades e as suas bandeiras, é um problema que tem que ser resolvido. E isso só pode ser resolvido com muito diálogo. Na medida em que você educar as pessoas, como dizia Nelson Mandela, né, que se as pessoas elas podem odiar, elas são ensinadas a odiar, também podem ser ensinadas a amar. E essa separação das pessoas, muitas vezes, leva a uma humilhação social, a um apartheid social, e é isso que a gente não quer. A gente luta para que as pessoas sejam iguais, como dizia também o mestre Martin Luther King, que a gente sonha em viver num país em que os nossos filhos sejam julgados pelo seu caráter e nunca pela cor da sua pele. Então, certamente, como representante da comunidade negra, eu tenho muito orgulho em lutar por essas bandeiras, em bandeiras que levam à igualdade, em bandeiras que levam à justiça social, em bandeiras que levam a promover, acima de tudo, a paz. Acho que se você fala a verdade, isso não deve incomodar. E se incomodar, é com ela, porque o comportamento errado está sendo dela e não meu. Então eu não posso perder mais a minha capacidade de indignação diante de certos fatos que eu vejo na sociedade. Não que acontecem comigo, mas que às vezes acontecem ao meu lado. Se acontece, eu falo. Em nome de tudo aquilo que a gente quer, de tudo aquilo que eu prego mesmo, como professor, como profissional, como político, né? Se eu quero uma sociedade igual, eu não posso aceitar determinado tipo de situação. Eu tenho uma vida simples, posso dizer que sou uma pessoa de gosto simples, eu gosto de escutar uma boa música, eu gosto de cultivar uma boa conversa com os meus amigos, eu gosto dos meus livros, como eu gosto dos meus livros, também dos meus discos, e assim, eu acho que a vida, ela se resume nessas pequenas coisas, né? E dar valor a essas pequenas coisas é você traduzir a vida num momento singular, num momento único de felicidade. Eu nunca havia contado a minha história assim de uma maneira tão completa. Durante a campanha eleitoral, eu fiz até um breve relato da minha simples e humilde biografia, mas foi a primeira vez na minha vida que eu tive a oportunidade de falar coisas, inclusive, que eu nunca falei, sobre a questão do meu pai. Talvez em momentos de família a gente tenha relembrado alguns episódios. Pode ser também que outras questões que fossem importantes eu não tenha lembrado. Mas foi importante, porque eu mostrei um pouco da minha vida, me abri, né, e de repente a minha família vai poder conhecer mais de mim, e as pessoas que não me conhecem também vão ter acesso à informação. Foi importante porque eu consegui também mostrar que eu ainda tenho muita coisa para fazer, né, que eu ainda tenho conquistas, mas acima de tudo, que eu sou feliz. Né, por quê? Porque eu tenho uma família, porque eu tenho uma filha maravilhosa, porque eu tenho um trabalho, porque eu consegui ser aquilo que eu queria ser, né? Eu queria ser professor, eu sou professor. Eu queria me tornar vereador, eu me tornei vereador. Eu queria ser respeitado pela comunidade onde eu moro, eu sou. Eu consegui ganhar aquilo que meu pai sempre sonhou pra gente, que é ter um capital moral, não é? Quem pode se orgulhar disso, né? Poucas pessoas. Então, eu fico muito feliz de ter recebido a oportunidade de mostrar um pouquinho da minha história, de mostrar um pouquinho da história da minha cidade, de procurar valorizar aqueles que eu gosto, mesmo aqueles que já se foram e que eu nutro uma profunda saudade, e também valorizar aqueles que estão aqui comigo, né? Que são meus amigos, os meus familiares,
aquelas pessoas que fazem parte do meu convívio social, no trabalho, elas são importantes, porque essa palavra importantes eu tenho usado bastante durante a entrevista, mas porque são, de fato, muito importantes, e eu fico feliz que essas pessoas existam na minha vida. Eu sou grato.